Boa noite, Rafaela. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Vamos lá. Boa noite, Everaldo. Boa noite, Rafaela. Vou só esperar mais 3 minutinhos para ver se alguém entra aqui para a gente iniciar, então, tá? Só guardar das 7h05 a gente começa a discussão aqui, beleza? E aí, Jamil, tudo bem? Boa noite, professor. Como é que você Boa noite, está? turma. Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Deixa só a turma chegar 2 minutinhos e a gente inicia, tá, Jamil? Tá joia, ótimo. Pai Milagre tem gente aí com vídeo aberto, né? Não aparece. Uai. A Rafa abriu agora, porque ela estava com o Abriu. vídeo aberto, não. Pois é. É só ameaçar tirar ponto, sabe? Tu Que arruma, né? arruma, o cabelo fica bonito, o óculos fica. A Nath, então, virou gás nobre, viu? Nem participa Boa mais. noite. Boa noite. Não abre vídeo, não tá nem aí para Não, nós mais, gente. viu, Jamil? Eu tô Não é no trânsito, não. daqui a pouco eu tô chegando em casa. Aí eu vou ligar, cara. É desse jeito, tá nem aí para nós, viu? Ah, não. Nath, se Saí do você está no trabalho trânsito, voando aqui. você está no trânsito, Nath, então buzina para provar aí. Cometendo infração, gente. Mentira, hein, Jamil? Como é que pega, hein? Viu? Não O tem Jamil, infração buzinar? Jamil tá Você tá igual a perto do esposa, hospital? né? Uai, você tá em tal lugar, então faz isso aí para eu ver que tá em tal lugar mesmo. Buzina para ver. Jamil. É, Jamil já foi Jamil. meu esposo, né, Jamil? Já fomos. Já fomos lá. Aí tem que andar bonitinho, tem que andar na linha. Vocês cuidado, o que vocês estão falando aí? Você tá Porque a aula gravando? tá Né? gravada, hein, gente? Pois é. Hein? Aí nós não podemos, não vale não. Essa gravação prova contra a gente, não vale não. Vale não? Vale? Não, vale É só não. falar Não que tava podemos. brincando, Jamil. Ah, não, tô Isso brincando. tô brincando. Falei sem querer e não era por isso que eu falei, né? É igual o professor Sidney Saf, quando dava aula de penal, ele explicasse um dos alunos, falava, ó, se um cliente seu te ligar de madrugada, falando, doutor, eu estou com um problema aqui, eu matei fulano de tal. Ele falou, não, você pensa que matou, mas você não matou. Então é igual aí, né? Eu penso que falei, mas não falei. Aí é isso mesmo, desse jeitinho que funciona. Ô, turma, vamos lá, muito boa noite a todos vocês. A nossa aula de hoje, conforme nós combinamos semana passada, é justamente a aula para a gente discutir a respeito, sejam todos bem-vindos, né? Claro, para a gente discutir a respeito daquele vídeo que eu fiz da aula que eu gravei do imposto sobre serviço, ou imposto sobre serviço
de qualquer natureza. Então, eu estou aberto aqui a colocações, às dúvidas, aos questionamentos, espero que vocês tenham assistido essa aula do ISS, que eu disponibilizei lá. A partir de meia-noite já está a aula da próxima semana, que é IPTU, e queria ver se vocês têm alguma dúvida, algum questionamento a respeito do ISS, tanto do material teórico e das perguntas que lá eu fiz, quanto da aula que eu gravei explicando toda a nossa questão do ISS. Fiquem à vontade. E aí, turma? Boa noite, professor. Boa noite, Marcele. Tá boa? Tudo jóia. Desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasada. Nada. Eu queria só fazer um esclarecimento que, na realidade, eu sou do turno da manhã, sabe? Uhum. Mas eu prefiro assistir a aula aqui porque tá gravada, agora vai, né? Porque eu acho essa turma mais legal de todas. Eu acho que é um pessoal muito legal, muito participativo, sabe? Obrigado, colega. Que linda! Nossa, a Nath Nath. recebeu muito bem, mas é verdade. Muda de turno, a nossa vida. É porque, como eu sou irregular, aí eu transito por várias turmas, né? Essa aqui é dessa. Fica à vontade, Marcelo, só fica mais atento à questão da prova e tudo, mas a prova agora também, o horário é igual para todo mundo também, então está super tranquilo. Mas você cuidado com a Nath, viu? A Nath parece que é gente boa, mas ela... Não, todo mundo, todos eles. A Nath engana bem, viu, Marcelo? Você não preocupa, No começo ela é boazinha, depois ela começa a cobrar royalties. Que eu conheço o Dudu, né, Dudu? Exatamente, viu? Eu conheço a Nath de outros carnavais aí, então... Mas cuidado com ela, tá? Ela finge que ela é gente boa, mas quando você vai ver, ela é muito mais gente boa do que ela finge. Gente. Ela começa assim, depois só vai melhorando. Ô, gente, então... Pode falar, Marcelo. Posso colocar... É porque eu fiquei intrigada com uma coisa. O Decreto-Lei 406... ele foi recepcionado pela Constituição, né? Eu não tive tempo de ler, mas ele fala do ICMS e do ISS, né? Mas vocês estão me ouvindo, gente? Parece que pode falar, estou prestando atenção. Ah, tá. E aí, como é que é? Ele está vigente, né? Foram a lei 116, a lei complementar, ela revogou alguns... Deixa eu te explicar. O que acontece? O decreto 406 do ISS, até abrir ele aqui, quando você confere ele aqui, né, ele é um decreto-lei de... espera aí que a data aqui me falhou. 68. E aí... nós tivemos o decreto 406, o qual foi recepcionado pela Constituição de 88, tá? E aí, depois, nós temos justamente a Lei Complementar 116 de 2003. E esta Lei Complementar 116 de 2003, ela não revoga o decreto 406, mas tudo que está contrário no decreto 406, a 116 que vai vigorar. Professor, mas eu tenho que ler e eu tenho que estudar 406? Não tem necessidade. Quando eu coloquei lá no material teórico, turma, é justamente para vocês entenderem um cronograma e a evolução da questão do imposto sobre serviço dentro do nosso sistema. Então, hoje, tudo que você for estudar acerca de imposto sobre serviço, você vai estudar na Lei Complementar 116 de 2003, com as modificações que ela vem sofrendo, tá ok? Porque, inclusive, parece que está ainda vigente a base de cálculo da Sociedade Profissionais Liberais, parece que ainda é com ela, né? Exatamente, ainda é com ela. O que a Marcele está falando aí? Quando você tem a Constituição da Sociedade Profissional, gente, nós aprendemos aí, falamos lá no vídeo, que o ISS tem a base de cálculo dele sobre o serviço prestado, né?
e falamos que o ISS tem uma alíquota que varia entre 2% a 5%. Então, se você fatura lá R$10.000 e paga 5% de ISS, você vai pagar R$500 de ISS todo mês, bonitinho. Só que existe no Decreto-Lei 406 uma possibilidade da sociedade profissional. O que é isso? É a sociedade que é composta com profissionais da mesma área. Ou seja, um exemplo, eu tenho uma sociedade de psicólogo, tá? Ela não é uma sociedade caracterizada como empresarial, e sim uma sociedade profissional. E o que muda isso na prática? O município tributa não sobre o faturamento, que vai variar de 2% a 5%. O município vai tributar sobre o número de sócios que essa sociedade tem. E aí, cada município tem a sua tabelinha própria, que é o quê? Se é 2 sócios, 2 psicólogos, vão cobrar R$200 por psicólogo. E aí não me interessa se eles faturam 5, 10, 20, 30 ou R$100.000 por mês. Você vai pagar um valor fixo mensal sobre aquele número de sócios. Só que essa sociedade profissional tem peculiaridades empresariais na hora de você constituí-la e fazer o seu contrato social. Porque se você faz um contrato social estabelecendo quesitos de sociedade empresarial, o fisco municipal não vai aceitar. Ou ele vai falar para você pagar sobre faturamento, ou ele vai mandar você alterar o contrato social. Além disso, nós temos que ter um outro cuidado, que aqui eu pego mais na questão prática tributária, que eu acho extremamente interessante, é que essa sociedade, agora melhorou, viu? Abriu o vídeo. E que esta sociedade, turma, se ela desconfigurar os seus atos de negócio, ela é desconstituída como sociedade profissional e passa a ser considerada como sociedade empresarial. Dá um exemplo, professor. Pegamos 3 psicólogos e eles montam uma sociedade profissional de prestação de serviço de psicologia. Só que é um dos dois... E o que é o serviço de psicologia? É a terapia, é o atendimento, né? É uma análise, alguma coisa nesse sentido que é específico da psicologia. Agora, suponhamos que um desses 3 sócios pega essa sociedade aí e fala assim, eu arrumei um contrato legal com a Fiat para a gente fazer recrutamento e colocação no mercado de trabalho. Porque o psicólogo pode fazer esse tipo de atividade. Mas essa atividade de recrutamento e colocação no mercado de trabalho e testes são específicos do psicólogo? Não. Tem a ver com sociedade de psicologia? Não. E aí, se você faz esse tipo de atividade, o fisco vai vir e falar assim aqui, você está fazendo atividade que não é específica da sua categoria. E aí o fisco te desconstitui como sociedade profissional e começa a te tributar como sociedade empresarial. E aí ele vai cobrar o retroativo e os para frente também quanto a essa situação. Tranquilo, Marcele? Era isso? Professor, só tem mais uma. Fica à vontade. Mas a aula hoje é para isso, tá, gente? É para todo mundo descer a lenha em pergunta, a gente discutir a respeito da matéria, porque o básico eu falei lá naquela aula gravada. Fiquem extremamente à vontade. É porque no material tá falando que a lei complementar só determina a alíquota máxima de 5%, ela não determina a mínima. Isso. Mas na lei... Na lei complementar, houve um acréscimo disso. Exatamente. Eu suprimi uma parte da DCT, então deixa eu explicar. Antigamente, você só tinha a alíquota máxima e não tinha a alíquota mínima, tá? E aí, o que aconteceu, turma? Nós tivemos aí uma situação onde utilizava-se o artigo 88 da DCT, que falava que o artigo 88 da DCT trazia uma alíquota mínima de 2%. Só que a Lei Complementar 157 de 2016
veio e alterou a Lei Complementar 116 e trouxe o artigo 8º-A. Então, atualmente, desde 2016, a alíquota mínima está na Lei Complementar, sim, tá? É porque eu falo tanto de antes quanto após. E ela está na Lei Complementar, sim, e a alíquota mínima é de 2%. O que mudou a partir de 2016? A gente tem à disposição agora na nossa Lei Complementar e trazemos uma responsabilidade ao ente tributante, ou seja, ao prefeito do município. Porque se ele conceder desconto inferior a 2%, ele será responsabilizado por crime de improbidade administrativa. Tá ok? Obrigada. As ordens. Mais algumas perguntas, gente? Vamos lá. Professor, Diga, Jamil. claro que vai ter mais dúvidas aí, mas o que me deixou um pouco intrigado, eu sei que tem uma explicação lógica, que eu li que o imposto ISS, ele incide também sobre os serviços provenientes do exterior do país ou cuja prestação se tem iniciado no exterior do país. E logo abaixo fala que o ISS não incide sobre as exportações de serviços para o exterior do país. Qual é a diferença, assim, básica mesmo aí nesses dois? Excelente. Quando ele fala que incide de serviços iniciados no exterior, o que ele quer dizer? Que se você contrata um serviço fora do Brasil, e esse serviço fora do Brasil tem efeito dentro do Brasil, você vai ter a incidência do ISS. Por quê? Eu estou importando um serviço de fora. Então, eu contratei uma consultoria de fora do Brasil, mas ela vai ter efeito aqui. Então, se ela foi desenvolvida lá, mas o resultado vai ser dentro do Brasil, ou se ela foi contratada fora e teve seu início de execução lá e findou aqui no Brasil, eu estou importando um serviço. E importação vai ter incidência do ISS. E quando eu tenho um serviço que é desenvolvido no Brasil, mas ele é exportado, ou seja, eu estou exportando este serviço, eu estou trazendo o dinheiro de fora do Brasil para dentro do Brasil e estou mandando meu serviço que eu desenvolvi aqui para outro país. Então, é aquela lógica do semestre passado, ele vai chegar lá com um preço mais barato, porque aqui, neste caso, eu estou exportando o serviço e não vou ter incidência tributária. Certo, não entendi, então. E se eu presto serviço, eu vou, por exemplo, em outro estado, ou fora daqui do município, eu vou em outro estado, presto um serviço lá. Eu não trago os dividendos para cá, teoricamente. Eu vou lá para serviço e por lá eu fico. Eu tenho que recolher aqui também o imposto, pagar aqui? Não. Se eu estou tratando de serviço de qualquer natureza, e serviço qual está disposto na Lei Complementar 116, que eu falei que a Lei Complementar 116 é taxativa, este serviço vai observar o que a Lei Complementar fala no seu artigo 3º. Qual que é a regra principal do artigo 3º? Será devido o ISS onde o estabelecimento comercial do prestador de serviço está situado. Agora, no artigo 3º, você tem 20 e tantas exceções à regra, que fala o seguinte, que naquelas exceções, se o serviço for desenvolvido efetivamente num local fora da sua sede, o que vai acontecer? Será devido o ISS onde você prestar. Então, exemplo, você vai montar um andaime em outro município. A montagem desse andaime se deu aonde? Fora da sua sede. Então, o serviço foi montagem de andaime. Então, vai ser onde ele foi montado. Entendeu? Entendi. Se eu vou ao exterior e faço um serviço lá e não entro com as divisas no Brasil, eu não preciso declarar aqui, não é? Exatamente. Entendeu? Tá ok? Professor, Oi, diz, Cris. você fala da súmula 167, eu acho que tem a ver um pouco com essa discussão que você trouxe aí, né? Porque eu fiquei um pouco confusa na hora que você falou, que é sobre concreto, prestação de serviço de concreto. É isso mesmo, né? Você paga o imposto sobre serviço no local que é prestado.
É isso? Exatamente. E aí a súmula 167 é uma questão muito interessante que cai em prova sempre, tá, gente? O que ela fala? Por mais que eu estou prestando um serviço, mas para prestar esse serviço eu comprei material, que aí nós estamos falando de incidência de ICMS, neste caso, a única coisa que vai ser cobrada é o ISS, porque a súmula 167 fala que em determinados serviços, as mercadorias que são acopladas aos serviços não terão incidência de ICMS. Quer ver um exemplo? Bacana? A Nath. Você já casou, Nath? Porque não quis, né? Porque não Deve quis. ser porque ela fez alguma coisa errada ainda, viu, Jamil? Provavelmente. Porque quem faz coisa errada num relacionamento sempre é a mulher, né? Mas a Nath, óbvio. vamos supor que ela fez alguma coisa errada e aí ela quer se redimir, né? Lá com o namorado dela ou com o noivo dela, e vira e fala assim, então vamos viajar. Aí vocês entram dentro de uma agência de turismo e tem um passeio para Jericoacoara lá com 2 opções no mesmo hotel. A primeira opção é só pagando, vamos supor, a diária com café da manhã, R$5.000, e a outra opção é pagando um pacote all inclusive, ou seja, diária, né, com todas as questões ali incidentes que ela vai poder comer, beber à vontade, almoçar, tomar café da manhã, etc. e tal. E neste segundo pacote, ela vai pagar R$7.000. E aí eles vão ficar lá 5 dias e fazem a conta, falam assim, nossa, R$2.000 a mais para a gente comer e beber à vontade nesse hotel estribadaço, mais 5 dias, vale muito a pena, porque se a gente for gastar isso em restaurante, jantar e almoço todo dia, a gente vai gastar muito mais do que R$2.000. O hotel, quando ele faz um sistema all inclusive, turma, ele faz isso à toa? Não. Porque quando ele faz uma venda de um produto de all inclusive, ele cobra mais barato, primeiro por conta de um marketing, mas não o marketing não enche barriga de ninguém, nem bolso de ninguém. E segundo, e principalmente por conta da questão tributária. Porque quando ele vende um pacote fechado com o sistema all inclusive, ele está fechando e te vendendo um pacote de hospedagem. E pacote de hospedagem completa só tem incidência do ISS, que varia de 2% a 5%. Se ele te vende uma hospedagem simples, só com café da manhã, e ainda vai te cobrar por fora almoço e janta e bebida, quando ele vender o almoço, a janta e a bebida, ele não está prestando serviço, ele está comercializando mercadoria. E aí, neste caso, quando ele não te vende um pacote all inclusive, se ele te vender mercadorias, tais como almoço, janta ou bebidas, ou qualquer lanche, ele vai ter incidência de ICMS, que é Imposto de Circulação de Mercadorias. E o ICMS tem uma alíquota média de 20%, de 18%. Ou seja, ele reduz uma carga tributária violenta e fica pagando somente o ISS, se assim ele desenvolver. A lógica do sistema all inclusive é a mesma coisa dessa lógica da súmula 167, turma. Então, você não tem o serviço de betoneira? Beleza. Lá tem brita, areia, cimento, tudo. Você vai pagar ICMS sobre isso? Não. Você está contratando serviço de fornecimento de asfalto por meio... Asfalto não, concreto por meio de betoneira. É a mesma coisa no hotel. Eu contratei um pacote de hospedagem completo. Se eu vou comer muito pouco, beber muito pouco, não interessa, porque você está pagando um serviço de hospedagem completo. Agora, se você ramificar isso aqui, vai ficar mais caro, porque vai entrar o outro tributo aí para incidir sobre o que você consumir. Entenderam a diferença? Claro, Viram como que é interessante, na prática, o comerciante utilizar desses instrumentos para fazer jus ao negócio dele? Viu que planejamento tributário não é uma coisa só para quem é um mega empresário? A gente vê isso no nosso contexto e no nosso dia a dia, então fica muito mais fácil a gente entender por que dessas promoções e por que dessas questões no nosso sistema tributário. Porque você não come o dia todo, né? Come todo dia, mas não come o dia todo.
Então, o lucro dele vai ser bem maior do que esse CV, o self-service ou a la carte. Não resta Perfeito. dúvida. É isso mesmo. Mais alguma dúvida? Então, por enquanto, Professor, não. desculpa, Jamil. Diga, Eu não Cris. sei se alguém já trouxe, porque eu cheguei um pouco atrasada, você me desculpa. Mas pode falar, qualquer coisa a gente Mas, repete. não, beleza. É porque no início da aula você trata sobre a questão do serviço de comunicação. Ela entraria também como imposto sobre serviço? Não. No inicinho da aula, eu falo que a legislação lá fala que é imposto sobre serviço, é tudo aquilo que está na lei complementar, e excetuado o artigo 155 da Constituição, inciso 2. E o artigo 155 da Constituição, inciso 2, fala o quê? Do ICMS. Então, o imposto sobre serviço é tudo aquilo que está na lei complementar e ainda não entra aquilo que fala do ICMS. E o ICMS é o quê? Imposto de circulação de mercadoria e de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Então, serviço de comunicação é tributado pelo ICMS e não ISS. Só que existe aí, pegando o seu gancho, Cris, uma discussão e um planejamento tributário sobre isso, que é o quê? O que realmente é comunicação ou não, tá? Só para você ter uma ideia que é muito interessante, o seguinte, tem teses tributárias que defendem que serviço de publicidade não é serviço de comunicação. Se você ler na lei complementar, quer ver? Deixa eu até, estou com ela aqui aberta, deixa eu ver se tem alguma coisa nesse sentido. Aqui, ó, o item 10.08 fala agenciamento de publicidade e propaganda, inclusive o agenciamento de veiculação por qualquer meio. Ou seja, tem uma linha muito tênue do que é comunicação e o que é publicidade. Se você montar uma empresa de publicidade, você vai pagar ISS. Se você montar uma empresa de comunicação, você vai pagar ICMS. Então, há essa discussão, é uma questão muito tênue, mas a gente aproveita disso aí justamente para querer pagar o tributo mais barato também, claro. Então, o professor, seria o caso de um outdoor ser propaganda e uma radiodifusão serviço de comunicação? Exatamente. Pegou o gancho. É isso mesmo. Esses serviços de outdoor são publicidade, comunicação. O que acontece? Quando você tem um serviço de comunicação, você tem o seu destinatário direcionado. E o serviço de outdoor, não. É qualquer pessoa que passar vai ver. Entendeu? Então, a comunicação... O outdoor é colocado lá e fica, né? E Exatamente. A comunicação você está ali prestando... A comunicação, você tem o direcionamento, a publicidade, não. Entendeu? Aí você tem essas análises dentro do direito civil, empresarial, para conseguir justificar e explicar essas questões. Então, agora, houve uma outra direcionamento, publicidade. Perfeito. E uma outra coisa muito legal e interessante que eu falei com vocês também, do ISS. Vocês aprenderam lá que locação de bem imóvel não é serviço, com base no que está disposto no Código Civil, né? E aí vem uma situação muito interessante. Eu, Eduardo, entendo, e já até escrevi um artigo sobre isso, que o streaming é um serviço, o streaming é uma locação. Um Spotify, para mim, é uma locação, né? Um Now, quando você aluga online um filme, para mim, é uma locação. É a mesma coisa, você ia lá na loja da fita, pagava a fita, pegava, ia para casa, colocava no videocassete, olha como é que eu sou novo, gente. Assistia, né? Aí devolvia lá na locadora. Isso é locação. Incidia ISS? Não, eu expliquei para vocês na aula. Perfeito? Perfeito. Aí você baixa o Now, acessa um filme, paga lá online e assiste. Isso é locação? Para mim é locação online. Para o fisco, não. Para o fisco, isso é um serviço tributado pelo ISS.
tá? Que caracteriza muito menos uma prestação de serviço, né? Porque vai lá e pega, você faz tudo. Então, assim, quando eu escrevi um artigo a respeito disso, eu defendi que isso não deveria incidir nem em ISS e muito menos ICMS, porque é uma locação online. Mas o fisco resolveu e já houve uma mudança aí na legislação e esses tipos de serviços online ficaram a cargo do imposto sobre serviço. Menos mal que a tributação é mais baixa. O professor, só fazendo uma pequena ressalva aqui, eu acho que da galera que acho que só uns 2 ou 3 que não participaram dessa geração do videocassete, o resto todo mundo entende bem. Obrigado, Cris. Ô, Cris, mas isso é perigoso, porque hoje, quando eu começo a dar aula, o povo fala assim, eu nasci em 2000, 2001. Eu falei, nossa, eu tenho aluno desse século agora, porque para mim era tudo do século passado. Mas essa geração é Nutella. Professor. Eu tenho que tomar um cuidado, né? Não, olha o bullying, não pode falar isso não, Jamil. Não, a minha que é da época da raiz mesmo, ninguém aqui sofreu palmatória, eu ainda peguei. Então tá bom. Não, eu carreguei isso na minha por um bom tempo. Até gosto de ter carregado. Eu também segui um pouquinho essa palmatória, Jamil. Pois é, tá vendo? Começo dos anos 70 que a gente estudava era assim. Mais alguma dúvida, gente? Alguma Sim, outra professor, colocação? Diga. Você citou da lei, né, da lei complementar, você fala do artigo 6º, que ela é uma pegadinha que cai muito em prova, e que é que a lei municipal ela pode dispor, né, que a empresa que prestou o serviço pode descontar, né, o ISS. Já no próprio serviço já constar lá separado, tipo ISS já faz um desconto, né? Já retém na fonte, isso mesmo. Na verdade, não é pegadinha de prova isso não, isso acontece muito dentro do nosso mercado, tá, Cris? Quando você presta serviço para uma empresa de outro município, às vezes eu prestei aqui na minha empresa que está em BH, mas quem me contratou foi uma empresa de Nova Lima. Quando ela vai me pagar, ela já me desconta o ISS e retém para Nova Lima. Aí eu falo assim, ô empresa, pelo amor de Deus, eu devo ISS para BH, porque eu desenvolvi meu serviço em BH. E aí ela vira e fala assim, não, mas eu só contrato se eu reter para o município, porque a legislação aqui de Nova Lima manda eu reter qualquer tipo de contratação de serviço. E aí começa uma guerra tributária entre Belo Horizonte e Nova Lima. Entendeu? Que não adianta eu brigar com quem está me contratando, porque quem me contratou virou e falou assim, eu só te pago se for assim. Eu vou ficar sem receber? E aí caberá eu discutir entre Belo Horizonte e Nova Lima. Sim, faz sentido. No caso, eu concordo com Nova Lima. Eu acho que tinha que ficar lá. Não, mas na verdade, você tem que concordar com o que o artigo 3º fala. E o artigo 3º fala o seguinte, que o serviço é devido onde você está situado, sua empresa, desde que você não tenha uma daquelas exceções do artigo 3º, que são os incisos do artigo 3º. Então, se você desenvolveu o seu serviço em Belo Horizonte e entregou esse serviço de consultoria em qualquer lugar do Brasil, o município em tese para recolher seria Belo Horizonte. Só que o seguinte, quem te contratou em outro município e está sujeito à legislação daquele outro município. E aí a pessoa não quer saber se o serviço vai ser executado naquele município ou outro município. Ele vira e fala assim, qualquer serviço que você contrate vai ficar retido aqui no meu município. Então, isso, na verdade, é uma guerra tributária, que os municípios utilizam isso como forma de aumentar seu caixa e sua arrecadação. Então, não é à toa que você tem um município como Betim, que tem um mega centro industrial, ou Contagem, que tem o 5, que é o Centro Industrial de Contagem, que eles têm ali aquele centro industrial que foi instituído. Por quê? Eles deram uma série de benefícios tributários para as empresas irem para lá e ali se situar, mas, em contrapartida, eles mudaram a legislação municipal e falou, empresa, quando você for contratar qualquer pessoa, não me interessa se ela vai prestar aqui ou lá o serviço onde, mas qualquer contratação que você fizer, você vai ter que reter o pagamento do ISS na hora de pagar essa empresa. E assim todo mundo faz. E aí você tem várias formas de trabalhar com isso.
ou discute uma ação judicial com os 2 municípios, que na maioria das vezes não compensa porque o volume financeiro não é tão alto, e você vai gastar muito dinheiro com advogado, ou você vai para um plano B, que se você prestar muito serviço neste outro município, você vai acabar abrindo uma filial lá da sua empresa. Porque aí tudo que você fizer naquele município, você recolhe lá e pela filial. Assim que acontece na prática. Aí o tomador de serviço não vai recolher, não é? Não, ele recolhe, mas aí eu que estou prestando o serviço, estou situado no mesmo município e não vou ter que recolher. Neste outro exemplo, Belo Horizonte, Nova Lima, eu vou ter 2 problemas. Que quem me contratou está retendo para Nova Lima, e eu que estou em BH, pela legislação de BH, eu tenho que pagar em BH também. Então, eu estou morrendo 2 vezes e eu não sei para quem que eu estou pagando direito. Entendeu? E outra coisa, se o fato gerador é quem presta o serviço, né, teoricamente, o tomador de serviço não teria que recolher, né? Mas a legislação fala isso, e foi essa atenção que eu pedi para vocês terem. A legislação fala lá que poderá a legislação municipal mandar quem presta o serviço ou quem contrata o serviço recolher o tributo, de forma integral ou de forma supletiva, que acontece muito na área médica, prestação de serviço médico. Parte, quem presta o serviço tem que recolher e quem contrata tem que recolher. Para quê? Cruzar dados e ver se alguma das 2 relações tributantes ali estão sonegando alguma informação. E essa parte seria o que em percentual? O médico, por exemplo? Independe. Exemplo, vamos supor que a prestação de um serviço médico é 4%. O município pode virar e falar assim, 2% recolhe a empresa que contratou e 2% recolhe o médico. Mas pode ser 3%, 1%. Aí vai depender do serviço e da legislação específica. Então, a legislação municipal vai definir isso. Exatamente. Mais alguma dúvida? Diga, Cris. Só finalizando aqui, aquele exemplo que você deu sobre a questão da prestação de serviço do coletivo intermunicipal, municipal e interestadual. Aí você até falou assim, que no interestadual incidiria o ICMS, correto? E intermunicipal também. Também, só o municipal que seria ISS. Perfeito. Como é que eu vou saber dividir isso? Porque assim, eu fiquei confusa quando você fala que uma empresa, se eu sou empresa, eu presto serviço para outra empresa, incide o ISS, que é prestação de serviço. Eu entendi que o ISS ele é só sobre prestação de serviço. Prestação de serviço, qual que é a competência da prestação de serviço do ISS, turma? Municipal. Municipal, sim. Mas Isso. eu sou do município, eu sou de Belo Horizonte. E sou contratada para prestar um serviço em Contagem. Uhum. No caso, vai incidir o ISS? Que eu entendo que seria o ISS. Se o seu serviço estiver na lista anexa da Lei Complementar 116, vai ser ISS. É porque é taxativo, né? Então, exatamente. É a forma que eu tenho. Se o serviço que você presta está na Lei Complementar 116, vai ser ISS de qualquer jeito. Se não tiver na Lei Complementar 116 e for serviço, provavelmente vai ser ICMS. Não, okay? A única forma, então, de saber separar, teoricamente, seria meio que decoreba, né? A lista anexa da Lei Complementar 116, que é taxativa. O que está na lista é ISS, o que não está é ICMS. E essa lista é só para quando está prestando serviço do município para o outro? Não, qualquer tipo. Eu posso montar uma empresa hoje e prestar serviço só aqui em BH, gente. E amanhã eu ser contratado por outros municípios. Mas se o meu serviço é realizado em BH, o que interessa é o serviço que eu estou prestando. Entendeu? É o serviço local, né? A pessoa prestar o serviço do município para o outro, e se tiver na lista, vai pagar ICMS? Se você prestar um serviço, se cair a internet, eu mando outro link, tá, turma? Vamos lá. Se eu prestar um serviço intermunicipal de transporte, cuidado, o transporte entre 2 ou mais municípios e o transporte entre 2 ou mais estados é ICMS. O artigo 155 é uma exceção, é justamente o ICMS. Serviço de transporte, tá ok? Se o transporte porque quando a Cris falou aqui, ela pegou vários exemplos,
Mas quando eu falo transporte municipal, é o transporte dentro do mesmo município. Quando eu falo transporte entre 2 ou mais municípios, são intermunicipais, interestaduais. Então, esses entre municípios ou entre estados é ICMS. Mas transporte. Agora, se eu presto um serviço e está na lista anexa ali, esse serviço não é transporte, e ele fala que é ISS, é só ISS. Não mistura, não. Melhorou? Ajudou? Você falou que não fez sentido para mim também o seguinte. Você falou que se uma empresa que fornece concreto, se ela te entrega o concreto misturado, né, ela compra brita, areia, cimento, mistura e te entrega o serviço.